vamos destruir esse lugar, pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Jeová. É grande o grito que se levantou contra eles. Diante de Jeová, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou no céu. E Jeová nos ouvidos para exterminá-los. Eu devo fazer uma pergunta nesta hora. Não preciso fazer uma pergunta nesta hora. Vemos aqui no Brasil que existe a igreja cristã contemporânea, onde o pastor homem casa com homem, os homens casam com homens. É uma pergunta. Isso é no Rio de Janeiro, mas ela se espalha por Belo Horizonte, por todo o Brasil. Existe aqui no Brasil outra igreja, chamada Igreja Evangélica Cidade Refúgio, em São Paulo, onde a pastora, que é da Assembleia de Deus, casou com uma mulher, né? Eu devo fazer essa pergunta porque eu acredito que o mundo é uma Sodoma, inclusive as igrejas, aonde você está preso dentro delas. De quem é a culpa? De existir hoje uma igreja cristã contemporânea onde o homem casa com o homem. E é evangélica, viu? Olha o nome da igreja, cristã contemporânea. Quem é o responsável por esse fruto? Igreja Evangélica Cidade Refúgio em São Paulo, e se espalha pelo Brasil. Até o filho da Gretchen foi batizar lá, né? Nessa igreja. Isso é fruto de quem? Essas igrejas que crescem no Brasil. Você tem dúvida que estamos numa Sodoma e Gomorra? Ora, para mim, isso é fruto do sistema religioso que não tem conserto. Só o fogo e o enxofre, só virando cinza, as obras da terra para acabar com isso. Somente esse primeiro céu pegando fogo, como disse Pedro, vai virar chamas de fogo a atmosfera para terminar com isso, porque não tem conserto. O catolicismo, 2000 anos, não tem conserto mais. O protestantismo, 500 anos. O movimento pentecostal evangélico já tem mais de 110 anos. Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, não tem conserto. Também o movimento deuteropentecostal, mais de 70 anos, não tem conserto. Nem os neopentecostais, que começaram na década de 70. Já vai mais de 50 anos. Um avivamento só dura 40 anos. Eles já passaram do jubileu, né? Do jubileu deles. E depois é morte. Está tudo morto. Todo movimento de igreja está morto. Todas as igrejas têm nome de que vivem, mas estão mortas. Tudo é mormidão, mornos espirituais. Eu sei, é rico. São ricos materialmente falando. Mas estão mortos espirituais. E é essa morte espiritual, cavaleiro esverdeado, quarto cavalo. Do quarto selo do Apocalipse, a morte entrou, e esta morte espiritual, e o inferno segue o Hades, a mansão dos mortos. Segue esse cavaleiro, o quarto cavalo esverdeado, e isso traz esse resultado. Igreja contemporânea. O que é contemporânea? É a igreja de hoje. Igreja Evangélica Cidade Refúgio. Eu sei das cidades de refúgio que Moisés
no Velho Testamento mandou fazer, não? Mas uma cidade de refúgio para sodomismo, eu não vi mais mandar fazer isso, não. Era as mortes acidentais, né? Para o vingador não matar o israelita, ele podia viver nessa cidade lá, tudo bem, mas igreja evangélica, cidade de refúgio, você não vê que virou Sodoma? Tem dúvida ainda? Você tem dúvida que virou Sodoma toda coisa? Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, eu já disse aqui que a voz de Deus é a palavra, é a Bíblia, é o caminho para o céu. A Escritura, disse William Branham, é o próprio Yehoshua. Você fala Jesus? Mas eu não vou falar Jesus, porque isso é um nome católico, né? Jean Jorge Tricino, que mudou a fonética do I para o J, e todo mundo pensou que tinha escapado da Igreja Católica, mas está todo mundo dentro, hein? Até os cacuístas, né? Até os cacuístas estão dentro. Mas se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Apocalipse 3, 20, Mateus 18, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, na sua casa, eu estarei no meio deles, né? E Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, Filemão 2, a igreja de Paulo reunia em casas de irmãos, casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, não tinha templo. E Yehoshua, que vocês chamam de Jesus, mas é um nome católico, me diga que templo Yehoshua mandou fazer, ou que local, que templo ele tinha. Chegou a hora de abandonarmos os templos desses sistemas religiosos, prisões mentais, que fazem lavagem cerebral na mente das pessoas. O catolicismo, o protestantismo, os pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. Sai dela, povo meu! Ou então, quando as pragas, os flagelos vierem, vocês serão destruídos junto com esse sistema. Vamos!